Todo mundo conhece, ou pelo menos já ouviu falar, de Robinson Crusoe, a história do náufrago e seu amigo Sexta-feira, o indígena Sexta-feira. Mas será que você leu mesmo a história original? Talvez Robinson Crusoe, que foi publicado lá em 1719, comecinho do século XVIII, seja um dos romances com mais adaptações que eu conheça. E adaptações as mais diversas. O problema é que a maioria das adaptações foi para o público infanto-juvenil e partes importantes e mais profundas da história que foi escrita, não foi escrita para o público infanto-juvenil, foi escrita originalmente para o público adulto, essas partes elas simplesmente foram cortadas. Gente, eu não estou dizendo que toda adaptação para o público infanto-juvenil é ruim. Eu conheço adaptações excelentes. O que eu estou dizendo é que isso aconteceu com Robinson Crusoe. Então, o vídeo de hoje é para falar de Robinson Crusoe, ou Crusoe, como preferem os ingleses, e para te mostrar como a história pode ser bem diferente se você ainda tem apenas a lembrança de uma leitura, de uma adaptação infanto-juvenil. Primeiro vamos falar do seu autor, o escritor inglês Daniel Defoe, que nasceu em Londres em 1660, século XVII ainda. Defoe era jornalista, escreveu sobre os mais variados assuntos, principalmente ele se dedicou muito tempo a panfletos políticos, que em algumas ocasiões, claro, o levaram à cadeia. Ele era descendente de holandeses e seus pais se opunham à religião anglicana, que até hoje, gente, domina o Reino Unido, né? Então, a sua oposição à religião não era bem vista e por isso, então, ele vai comprar muitas brigas e vai ser preso algumas vezes. O Daniel Defoe, ele era filho de comerciantes e seu nome, originalmente, era apenas Daniel Foe, que é o nome do pai dele. Mas ele vai acrescentar com a maturidade o D, que funcionava como uma forma de enobrecimento, se transformando em Defoe. Além de jornalista, ele vai ser comerciante, ele é bastante ambicioso, então esse Defoe era um pouco para uma tentativa de se enobrecer. Ele foi um dos pais do moderno romance inglês, principalmente por utilizar uma linguagem mais simples, menos erudita, a linguagem que as pessoas falavam no seu dia a dia. Então isso foi muito inovador para a época. Para escrever Robinson Crusoe, o Defoe se inspirou em uma história real, a história do marinheiro escocês Alexander Selkirk, que viveu sozinho 4 anos em uma ilha. E o título original do romance do Defoe não era só Robinson Crusoe, era A Vida e as Estranhas e Surpreendentes Aventuras de Robinson Crusoe, Marinheiro de York. Claro que depois isso então, nas mais diversas adaptações, foi reduzido para apenas Robinson Crusoe. Quando o livro começa, o protagonista tem apenas 18 anos, seu pai tem uma posição financeira estável e ele deseja que o filho siga a carreira de advogado, porque ele vai herdar bens, ele vai viver muito bem ali como advogado. Mas o Robinson, ele sente-se profundamente atraído pelo mar e pelas aventuras que ele pode viver. Um dia o pai estava acamado, estava doente, ele chama o Robinson, ele faz várias advertências sobre o perigo de uma vida com a que o Robinson desejava. Ele fica ali muito comovido, tal, com as palavras do pai,
Mas não adianta muito, né? Dura pouco esse encantamento pelas palavras do pai. O Robinson não desiste do seu plano original e tempos depois, então, ele parte em um navio sem consultar ou ter a bênção dos pais, o que era uma coisa muito rara naquele momento. Ele parte num 1º de setembro de 1651, o que ele chamou de o dia mais fatal de toda a sua vida. O Cruzoé, ele vai passar por muitas desventuras, né, em sua vida de marinheiro. Vai enfrentar tempestades assustadoras, vai naufragar pela primeira vez e vai conseguir ser resgatado, vai ser preso e vendido como escravo, vai trabalhar como escravo cerca de 2 anos, quando ele consegue fugir do seu dono ali, ele era escravo, ele consegue entrar num navio que vinha para o Brasil. Aqui no Brasil ele começou a trabalhar em canaviais, ele conseguiu comprar terra, ganhar dinheiro e viver um período então de calmaria em terra firme. O que deveria ter sossegado depois, porque ele não viveu aventuras, né? Ele viveu muitas desventuras. Só que até um dia, ele e seus vizinhos ali que também tinham terras, resolveram arrumar um navio para ir até a Guiné e trazer negros para trabalhar como escravos em suas terras. Veja que a escravidão era algo completamente aceitável para essas pessoas. Elas achavam que tudo bem ir lá buscar pessoas estranhas para escravizar. E o mais estranho para mim, quando eu leio esse trecho, é que mesmo o Robinson Crusoe ter vivido os horrores de ter sido escravo por 2 anos, ele não se incomoda de escravizar outros, de como proprietário de terras também ter escravos. Claro que os seus vizinhos não entendiam de navegação, então o escolhido para ser o capitão do navio foi o próprio Robinson Crusoe. Lá vai ele parte com alguns marinheiros, mas depois de enfrentar uma forte tempestade, o navio fica completamente avariado, meio à deriva. Então o Robinson e os seus marinheiros resolvem sair num bote salva-vidas, já que o navio estava completamente condenado. Só que isso não adiantou nada, porque veio uma forte onda e virou o bote. O Robinson Crusoe começa ali a sua luta para sobreviver, nadando, e ele consegue então chegar a uma praia. E ele descobre ter sido o único do navio que sobreviveu. Angustiado, sem saber ali onde ele estava, ele só sabia que era uma praia, não sabia se era uma ilha, não sabia se era continente, ele não sabia também como que ele iria sobreviver. Nisso ele olha para o mar e ele percebe que o navio encalhou em um recife não muito longe da praia, então ele resolve ir lá no navio e retirar todo o possível em alimento, em armas, em ferramentas que o ajudassem a sobreviver naquela que depois saberíamos que era uma ilha, né? Antes que o quê? Antes que o navio afundasse. E assim o Robinson Crusoe fez em muitas viagens com a ajuda de uma jangada que ele mesmo construiu. Ele traz inclusive até um cachorro que estava no navio. E aí começa a vida solitária do Robinson Crusoe nessa ilha deserta, que ele descobre que é uma ilha. O romance vai mostrando dia a dia, com todas as dificuldades, para organizar a vida de uma forma prática, como construir uma casa em um lugar seguro, no alto, para não ser atacado por animais ou por estranhos. Ele ter de plantar as sementes que ele trouxe do navio, porque senão o alimento que ele havia trazido uma hora iria acabar. Cuidar de uma plantação de cabras, porque ali na ilha ele encontrou algumas cabras, alguns animais, e assim por diante. Ou seja, ele teve que aprender tudo isso, né? Ele já tinha algum conhecimento de cuidar de terra,
quando ele esteve no Brasil. Então ele vai aprender na marra ali o que ele não sabia. Passaram-se anos e anos, essa foi a rotina do Cruzoé. Até que um dia ele descobre, andando pela ilha, que a ilha era usada por visitantes, que deviam ser de algum lugar próximo, mas que era uma tribo de animais, e eles faziam na ilha onde o Cruzoé morava os seus rituais. O Robinson Cruzoé fica amedrontado, morrendo de medo de ser morto a qualquer momento. Ele percebeu que eles vinham, faziam o ritual e iam embora, mas a calmaria que ele viveu anos não existia mais. Aí um dia, criando coragem, ele resolve observar o ritual. E ele vê ali que tem um indígena que eles vão matar, e esse indígena consegue fugir, correr. E aí vem outros canibais atrás dele, mas o Robinson Cruzoé entra na frente, ele mata um dos canibais, deixa o outro muito ferido, e aí eles acabam indo embora. Então, esse indígena que ele salvou, por ser uma sexta-feira, ele vai chamá-lo então de sexta-feira. Percebam que já haviam se passado mais de 20 anos na ilha quando sexta-feira aparece na história, o que não acontece nas adaptações infanto-juvenis, tá? Além disso, ao contrário do que as adaptações infanto-juvenil retratam, o sexta-feira ele era um empregado do Robinson Cruzoé. O Cruzoé vai ensinar para esse indígena inglês, para eles poderem se comunicar, vai ensinar religião, vai ensinar a plantar e cuidar das cabras para ajudá-lo, ensina-o também a ser contra o canibalismo, mas também o ensina a chamá-lo de senhor ou de amo. Não é uma relação de dois amigos, por mais claro que devesse haver amizade entre duas pessoas que vivem sós em uma ilha deserta. Mas existia essa hierarquia desde o começo. Era uma relação, então, de subserviência do sexta-feira e de aculturação. Aculturação do inglês sobre o indígena. Ele passa a seguir a cultura do inglês. Aliás, a grande maioria das adaptações infanto-juvenis focou nas aventuras e desprezou os assuntos mais sérios, como o papel da religião no romance, que também é muito presente. Sozinho, o Cruzoé, que havia pego uma Bíblia no navio, esse é um dos itens que ele salva quando ele vai no navio, ele vai ter o tempo todo a crença, a fé que ele está sendo ajudado pela divina providência. Vai também sentir culpa por ter desobedecido os conselhos dos seus pais. Então, nada disso normalmente aparece em adaptações infanto-juvenis. Há um trecho em que isso fica bastante claro, em que o Robinson Cruzoé pensa, né? Então vamos lá, abre aspas. Com essas reflexões, convenci meu espírito não só a se conformar com a vontade de Deus naquelas circunstâncias, mas ainda a cultivar uma gratidão sincera por minha condição. Eu que ainda vivia, não devia me queixar, tendo em vista que não fora submetido ao devido castigo por meus pecados. Quais são os pecados? Ter desobedecido os pais, principalmente. Ele não pensa na tentativa da escravidão, ou pensa bem pouquinho, acho que tem um trecho ali que ele pensa, de tentar escravizar pessoas. Além disso, é muito claro no romance como o protagonista ele repete o papel do colonizador que a Inglaterra e outros países ricos daquela época faziam em relação a tantas terras que eles colonizavam como se fossem suas, ignorando os direitos dos povos originais que nelas viviam. Então eles chegavam, não interessava se havia povo original ou não. Eles achavam que a terra, os ingleses, portugueses,
franceses, espanhóis, eles achavam que as terras eram deles. Não vou contar o final, porque se você ainda não leu a versão original do Robinson Crusoe, eu acho que você deve ler. Se você só leu a versão infanto-juvenil, chegou a hora de você ler a versão original. Mesmo os filmes fazem adaptações que não são fiéis, então se você só viu o filme, também está na hora de ler. Robinson Crusoe foi um dos livros mais vendidos de todo o século XIX, principalmente, como eu disse antes, porque o Defoe utilizou a linguagem coloquial, o que possibilitou aumentar muito o público e não ficar apenas restrito ao público erudito. Nessa época, antes do romance moderno, quem lia era o público erudito. O público mais popular não entendia aquela linguagem toda rebuscada. Uma curiosidade é que, apesar de Robinson Crusoe ser o livro mais conhecido do escritor inglês Daniel Defoe, é um outro romance, o romance Moll Flanders, que eu vou falar em um próximo vídeo, que é considerada sua obra mais importante. Eu gosto muito desse romance que eu vou falar futuramente. Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. E lhe peço, deixe seu like, se inscreva no canal, comente, peça sua resenha. Vamos fazer crescer o canal e o pessoal que lê, nesse país. Até o próximo post.